Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou criador do site e do canal Eduardo Klinger, sou formado em filosofia e hoje a gente vai aprender mais sobre A República, que é um livro de Platão. Então, se você quer saber do que se trata essa obra, assiste o vídeo até o final, tá bom? E se você se interessa também por reviews de livros, filosofia, história e política, se inscreve no meu canal, deixa um like também, que a sua contribuição é muito importante para a continuidade desse projeto, tá bom? Então é isso, desde já eu fico muito agradecido e vamos direto ao assunto, né? Bom, Platão, a República. Aqui é interessante que a gente precisa entender uma coisinha antes. O livro Platão, o livro A República, foi escrito por Platão, certo? Mas o livro é do Sócrates. Por quê? Vamos lá. Se você está assistindo ou não, eu recomendo que assista o meu curso de filosofia gratuito na internet, no YouTube, no meu canal. Eu já iniciei pela filosofia grega e lá eu falo de Sócrates. Se você assistir um vídeo do Sócrates, vai lembrar que ele era contra o uso da escrita. Para Sócrates, a escrita ela prejudica o aprendizado do aluno, porque ela distrai. O aluno ficaria mais preocupado em anotar as coisas do que em prestar atenção naquilo que está sendo dito. Por isso, Sócrates tinha uma política, digamos assim, de não escrever nada, de não permitir que seus alunos escrevessem as coisas e que era totalmente contra a utilização da escrita. Por isso, Sócrates, assim como Jesus, isso é uma analogia bem interessante, não deixou nada escrito. Jesus a gente não sabe os motivos, mas Sócrates a gente sabe, ele era contra. Baseado nisso, é que a gente descobre por que o livro A República, de Sócrates, foi escrito por Platão, que era discípulo de Sócrates. Pois Sócrates não queria escrever, e Platão, pelo contrário de seu mestre, decidiu escrever a obra. Por isso que a obra é dada a autoria para Platão, tá bom? Então, Platão, discípulo de Sócrates, criou esse livro, e o que se trata A República? A República fala de uma conversa que Sócrates teve com seus discípulos, não só com Platão, tem trechos que o Platão fala da sua conversa com seu mestre, mas também diversos outros discípulos que estavam com ele desde o começo, ou que chegam depois, enfim. E aí, eu não sei como Platão lembrou de tudo isso, porque é um livro grosso pra caralho, tá ligado? Não sei como Platão lembrou de tudo. O cara se garantia quando se tratava de memória, tá? Mas, teoricamente, ele lembrou, tá aqui tudo escrito. E aí, basicamente, o livro se chama República porque trata da ideia de Sócrates de como seria um Estado perfeito. Não só nisso, ele trata de diversos assuntos. É, ele trata sobre o Estado perfeito, a ideia do rei filósofo, ética, o que é o bem, a ideia de profissão herdada. Então, basicamente, ele começa trabalhando de ética sobre diversos assuntos. Por exemplo, bem no comecinho, ele vai ter um discípulo que vai perguntar ao Sócrates o que é o bem. E aí o Sócrates vai fazer a pergunta para os seus discípulos. E aí uma das ideias que surge é que eu tenho que fazer o bem para os meus amigos e fazer o mal para os meus inimigos. E aí o Sócrates vai debatendo sobre isso até que mais ou menos na metade da segunda metade da obra começa a discussão de um estado perfeito, né? E aí o Sócrates vai trabalhar a ideia do rei filósofo, a ideia de que a profissão é herdada, uma ideia que o Sócrates vai defender é que o filho de um soldado tem mais habilidade em ser soldado, assim como seu pai, do que ser qualquer outra coisa, entende? Então, filho de carpinteiro tem que ser carpinteiro, porque o pai era carpinteiro. Então, na ideia de Sócrates, o filho teria na genética dele o talento para ser carpinteiro, entendeu? Então ele vai determinar uma noção de como é o nome? Puta que pariu. Herdado, hereditariedade, hereditário, foda-se esse caralho. Vai determinar a ideia de profissões herdadas. Então, o trabalho do pai tem que ser seguido pelo filho, né? Vai chegar também a ideia do rei filósofo, que quem seria melhor para governar nesse estado perfeito, se não o rei filósofo, ou melhor, o filósofo que se tornaria rei, entendeu? Então, é um livro bem interessante, é uma leitura fácil, não tem muitas palavras complicadas, é simples, direto, objetivo. E é bem interessante, porque se você pegar a ideia do Sócrates, né, a frase célebre dele, que ele fala, só sei que nada sei,
Nesse livro você vai entender por quê. O bicho era malandro. Se tem uma coisa que o Sócrates era malandro. Tu vai ler o livro todinho e vai ficar puto com Sócrates porque ele não vai te dar resposta de nada. Se você acha que vai ler Sócrates e achar a resposta para alguma coisa, pode tirar o cavalinho da chuva. Sócrates é o filósofo de perguntas, não de respostas. Todo mundo que pergunta para o Sócrates, ele rebate com outra pergunta, tá? Então aqui tu vai entender bem a dialética socrática. É um livro longo, tá? Então é uma leitura fácil, mas longa, então pode ser meio cansativo. Eu mesmo demorei uns 3 meses para ler, mas vale a pena, principalmente se você está começando na filosofia, porque eu acredito que o Sócrates ele é o exemplo de como deveria ser um professor de filosofia. Talvez de outras matérias também, mas vou me aquietar aqui no ramo da filosofia. Por quê? O Sócrates ele instiga, tá? Ele instiga você a pensar por conta própria. Como ele não te dá respostas, ele te faz pensar. E aí o Sócrates, ele não é um filósofo que você pergunta, será que ele tem as ideias certas? Na verdade, com o Sócrates você descobre que, será que as minhas ideias são certas? Entende? Então ele faz você refletir tanto que você acaba realmente filosofando. E para quem assistiu o curso de filosofia, vai lembrar lá dos primeiros vídeos, onde eu falo a diferença entre estudar filosofia, a história da filosofia e filosofar. E aí no Sócrates, aqui na República pelo menos, você vai entender bem essa diferença. É um livro muito cabeça, no sentido de reflexão, de muito conhecimento, de você realmente filosofar sobre as coisas. Ele vai discutir diversos assuntos, então nas pausas da leitura, você vai ficar com aquilo na cabeça e vai ficar refletindo, porque a dialética socrática, ela é fodida, tá ligado? Assim, é uma ferramenta da filosofia que, poxa, tá aí algo bem criado, algo bem feito, sabe? Então, é um livro que vale a pena, eu recomendo principalmente para quem tem interesse em começar na filosofia. Para quem está estudando filosofia há pouco tempo, é um livro que eu recomendo para aprender a filosofar, para aprender a questionar as coisas, é muito interessante. Recomendo também porque aqui você tem uma noção do que foi o momento socrático, entende? Aqui você tem o Sócrates, né? Ele divide a filosofia nos pré-socráticos ou naturalistas, socráticos e pós-socráticos, e aqui tu entende por quê. Obviamente, né, a gente pode entrar numa longa discussão sobre Estado, política, religião e tudo mais, mas aqui você percebe a separação que há entre esses 3 períodos da filosofia grega. Então, é um ótimo livro sobre a história da filosofia grega, sobre o momento socrático, sobre quais os assuntos foram trabalhados nesse período e principalmente sobre como filosofar, tá bom? E é interessante também que nesse livro, só para dar um adendo, é onde ele trabalha a questão da poesia. Ele explica por que Sócrates era contra a poesia, tá? E sim, Sócrates e Platão eram contra a poesia e aqui vai ser explicado por quê. Tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Lembre-se de assistir o curso de filosofia gratuito que eu disponibilizo aqui no meu canal, de se inscrever no canal e dar o like para poder ter continuidade nesse projeto, tá bom? Então é isso, se cuidem. Deixe sua opinião e dúvidas no comentário, sugestões de vídeo também. E até a próxima. E se cuidem, é isso mesmo. Tchau, tchau.